tem visto as análises dizendo, né, que teve um aumento, então, do centro e da centro-direita. Uhum, Mas, se a gente for olhar as eleições municipais, normalmente, elas não têm já elas não costumam já ser dominadas por esses partidos. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, assim, o que que teria de diferente aí? uhum, uhum. Perfeito. Eu acho que está correto essa análise, né? Os fatos têm mostrado que tanto o centro quanto a direita, né, cresceram significativamente, né? Nesse sentido, portanto, não teria, a princípio, uma grande diferença em relação aos outros pleitos que normalmente são dominados por esses partidos. Por exemplo, né, o PP é um partido que domina eleitoralmente há muitos anos no país, né? Mas agora, recentemente, nós tivemos o PSD, né? O próprio MDB, o PP, União Brasil, o PL, né? Tantos outros partidos e a esquerda não cresceu tanto quanto, né? Na verdade, ficou bastante acanhado. Eu acho que a gente poderia explicar esse fato, né, pelo aspecto talvez mais pragmático, né, das eleições municipais, né, e dessas máquinas partidárias, desses partidos do centro e da direita que receberam um aporte significativo de grana no Congresso Nacional, por exemplo, né, quer seja com o orçamento secreto, com as emendas PIX. Eu acho que esses partidos foram bastante irrigados em relação aos anos anteriores. Eles tiveram um crescimento mais, digamos assim, mais expressivo nesse tempo, em função desse dinheiro proveniente do Congresso Nacional. Acho que esse é um primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que eu acho que é uma grande novidade, é o crescimento de uma extrema-direita, que a gente não tinha visto em outros pleitos de uma forma tão significativa. Não só por causa da grana, mas aí eu colocaria também da própria digitalização do processo eleitoral. Nós conhecemos, né, a lógica da digitalização no ambiente comercial, no ambiente das redes sociais, de uma forma geral. Mas essa transposição para as redes sociais, eu acho que é a grande novidade desse pleito, que acabou catapultando significativamente esses partidos de extrema-direita. Né? Por exemplo, eu citaria o caso da Cristina em Curitiba, né, do Fred Rodrigues em Goiânia, do Abílio Brunini, né, que teve uma expressão significativa em Cuiabá agora, e também no Congresso Nacional era uma voz bastante ativa desses setores mais extremados, né, o André Fernandes em Fortaleza. Todos eles casualmente pontuam, né, no índice de popularidade digital. E casualmente foram também catapultados para um segundo momento, né? Alguns venceram o primeiro turno e outros agora se disputam em segundo turno. Eu acho que esses são os elementos, assim, eu acho que é a questão financeira, penso eu, e a questão digital, que acaba trazendo esse novo pleito, né? E particularmente, claro, o próprio Pablo Marçal, que independente do resultado eleitoral, foi o grande vitorioso no sentido de que ele pautou as eleições de São Paulo, né? Do início ao fim dela, ele era o centro das atenções, né? Ele talvez assim seja a pessoa que trouxe essa maior marca, né, da digitalização, né, por parte da direita. E tu achas que isso já está um pouco dissociado da imagem do Bolsonaro, ou ainda se passa muito esse crescimento da extrema-direita, se passa ainda pela figura do Bolsonaro e do bolsonarismo? Eu acho que passa pela figura dos valores que o Bolsonaro despertou. Quer dizer, não que esses valores não estivessem presentes na população brasileira, mas elas deram voz, né? Digamos assim, não é que as pessoas esperam que o Bolsonaro fale o que elas querem, mas o Bolsonaro fala, né, coisas que conectam ele com os valores desta população que até então, por exemplo, né, até alguns anos atrás, estava adormecida, né, com o processo de redemocratização do Brasil e a transição do regime autoritário para a democracia, a direita e os conservadores tinham uma perspectiva de inibição, né? À medida em que o processo de redemocratização se consolida, e principalmente depois de 2013 para cá, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, e das eleições de 2018, essas pessoas saíram, né, das suas casas, saíram dos seus trabalhos, e vieram para as ruas, né, defender suas ideias, suas perspectivas, que muitas vezes não são nem conservadoras, né, mas são perspectivas retrógradas em função do que elas acreditam na sociedade, então elas acabaram tomando voz e espaço social, digamos assim, né, discursivo na sociedade E brasileira. que antes era um pouco mais velado, né? Existe assim uma extrema direita mais ideológica, talvez, porque a gente tinha aquele crescimento dos partidos do centro ali, mas
um partido realmente que se diz de extrema direita e que defende abertamente esses valores, acho que a gente ainda não tinha, né, nessa magnitude. Isso, exatamente. Na universidade a gente vê os estudos mostrando que é um processo, nos últimos anos, principalmente na última década, né, de um enriquecimento dos setores mais abastados, ou seja, as elites ficaram mais ricas e os pobres ficaram menos pobres, fazendo com que se esmagasse uma classe média, né, em termos financeiros, né, que acabou se bandeando. Então, para esses setores mais extremados. Porque se a gente vê, por exemplo, as votações que o PT vem fazendo, principalmente depois de 2006 para cá, são os setores de baixa renda, em função das políticas públicas que o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados fizeram em termos de política nacional. Então, por exemplo, as votações do PT sempre se dão da esquerda até 2 salários mínimos. A partir de 2 salários mínimos começa a ficar difícil. A partir de 5, 6, 7 salários, então fica mais sofrível ainda o voto na esquerda. Então, esses setores médios, digamos assim, se a gente quiser chamar, acabaram optando porque se viram empobrecidos também, com o esmagamento da classe média no mundo, mas particularmente no Brasil, se viram representados nesses setores. Então, eles perderam dinheiro, mas também perderam valores. A esquerda, né, com o fim do Muro de Berlim, por exemplo, e com as pautas em relação à luta de classes, o próprio a ideia do socialismo, do comunismo, quer seja, essas teses, né, do século XX, a esquerda acabou migrando para outras teses, incorporando grupos identitários, por exemplo, mulheres, negros, LGBTQIA+. E essas pautas identitárias foram colando-se à esquerda, que não eram originalmente dos setores socialistas, né, do século XX ou do século XIX, mesmo quando elas surgem lá no final do século XIX, né? Eu digo no sentido do movimento socialista, e elas incorporaram isso. E eu penso que este fator foi fazendo com que os setores à esquerda fossem se distanciando, digamos assim, de amplos setores da sociedade brasileira, que são pessoas conservadoras, né, e defensoras, né, como foi a reedição agora dessa pauta fascista, né, do século passado, né, da bandeira fascista, digamos, do slogan fascista, né, Deus, pátria e família, né, eles acrescentaram a questão da liberdade, né, de expressão, enfim, né, mas esse slogan é um slogan integralista, né, do século passado, né, que foi reavivado, né, no sentido de que havia uma adesão da sociedade brasileira. Então, eu acho que o que a direita trouxe de novo é essa conexão fortíssima com amplos setores da população brasileira, principalmente com os setores evangélicos, e ela disputa com o PT, né, que são os setores empobrecidos da população, mas que começam a se identificar com essas bandeiras. Né? Então, eu acho que o Pablo Marçal foi a figura assim, que caracterizou, né, que aglutinou assim, esse sentimento, né, novo no eleitorado. Né? E isso também não pode ser fruto de uma crise de representatividade também, porque a gente tem também a questão da alta da abstenção, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, teve uma abstenção de 30,7%, e em vários lugares a abstenção ficou bem alta, né? Isso Uhum, poderia ser fruto de uma crise de representatividade, e aí vem alguém antipolítica e todo esse discurso, né, sim. de Não, Daniel, acho que tu tem inteira razão. Também é uma crise de representatividade, na medida em que vários analistas têm mostrado isso, né? A esquerda tem perdido essa conexão com esses setores mais precarizados, né? O PT, que sempre foi um partido que hegemonizou a esquerda, sempre teve uma identidade com trabalhadores seletistas, de carteira de trabalho assinado, e principalmente amplos setores do serviço público, né? Que são setores absolutamente incluídos da população brasileira, né? Mas há todo um setor novo aí de trabalhadores precarizados, uberizados, como se diz, né? Que, na verdade, não encontram na retórica fortemente estatista da esquerda, particularmente do PT, eco. Né? Digamos assim, o PT, diferentemente do senso comum, não é um partido socialista, ele foi no passado, mas ele não é um partido socialista, não é um partido comunista, aliás, o PT surge fazendo a crítica ao socialismo real, ele seria hoje um partido social-democrata ou um partido, digamos assim, desenvolvimentista, com vieses estatistas, né, ou estatizantes. É nesse sentido que ele vai perdendo essa identidade, porque o que a gente tem visto nas pesquisas é que
e eu escrevi um artigo sobre isso, sobre felicidade e digitalização, mostrando que as pessoas, no mundo digital, quando tu tem mais autonomia, tende a ter mais felicidade. Nós encontramos num artigo, num achado, né, a partir dos dados do WVS, da Pesquisa Mundial de Valores, que as pessoas mais felizes eram pessoas religiosas, pessoas com mais dinheiro, que não é novidade, mas a novidade é pessoas mais digitalizadas, ou seja, quanto mais tu navega nas redes sociais, maiores são as tuas chances de ser feliz, ou seja, as pessoas querem autonomia. E me parece que o discurso da esquerda não é um discurso que está dando autonomia a essas pessoas, né? De fato, parece um clichê, mas as pessoas estão querendo muito mais que dê uma vara para elas pescarem do que dê o peixe para elas, né? Porque esses setores mais pobres, de até 2 salários mínimos, estão com o PT, claro, recebem um Bolsa Família da vida. Mas entre aquele que não recebe um Bolsa Família e aquele que não recebe, por exemplo, uma boa bonificação lá do BNDES, um grande empresário, tem um grupo intermediário aí de pequenos empreendedores, de empresários, enfim, de pessoas que gostariam de, para usar as palavras do Pablo Marçal, de prosperar, né, que é uma linguagem tipicamente evangélica, né, de prosperar, e não conseguem eco nessas questões das bandeiras da esquerda. Aliás, falar em empreendedorismo na esquerda, nossa, é um sacrilégio enorme, né? A esquerda ainda tem muito preconceito em relação a pequenos e médios empresários, que são os caras que mais produzem empregos nesse país. Tem um preconceito em relação à atividade empresarial, porque a esquerda ainda, muito guerra fria, né? Está ligado à ideia de que o Estado é o grande condutor e o grande setor de desenvolvimento da sociedade. E me parece que este aspecto não está hoje conectado a essas demandas desses setores mais precarizados, né, da sociedade. Acho que esse é um recado importante, assim, né, para a esquerda levar em conta para pensar as eleições de 2026, né? Sim, era, e até eu ia te perguntar, tem como a gente olhar para as eleições municipais e pensar já nas eleições de 2026? Existem estudos que mostram esse tipo de relação? Ainda é muito cedo? Normalmente as eleições de prefeitura não são preditivos, digamos assim, né, de eleições presidenciais, né? As eleições ao parlamento, às assembleias são mais preditivos, né? Porque a gente se diz ainda em ciência política que as eleições das prefeituras são mais eleições locais, para problemas locais, né? Elas se tornam mais ideológicas nos grandes centros urbanos, né? Mas assim, em termos de ocupação de espaço, é extremamente importante, para usar uma expressão do Gramsci, né? São casas-matas, né? São trincheiras que os adversários, os aliados, ocupam no tabuleiro eleitoral. Então, a gente não pode minimizar a importância, né, do fato do crescimento do centro e da direita e desses setores mais extremados, né? Então, esses aspectos são importantes para pensar que serão centenas de cabos eleitorais, centenas e centenas de cabos eleitorais espalhados por um país continental como o nosso. Então, não é nada desprezível, né? Mas daí que a eleição estaria determinada em função disso para que um setor da direita, da extrema-direita ganhasse as eleições de 26? Não, isso não está dado ainda. Essas eleições têm uma característica muito forte, serem eleições polarizadas, né? Como se diz por aí, né? A tese recente do Felipe Nunes, né? A questão da calcificação, né? Que existem alguns valores que estariam sendo, né, postos aí e que acabam permanecendo, né? Mesmo depois com a derrota do Bolsonaro, o bolsonarismo não foi derrotado. Aliás, né, o bolsonarismo derrotou o Bolsonaro, tá? O que eu acho que é importante para a gente da ciência política observar é como que esses radicais vão operar na gestão dessas frações do Estado, dessas prefeituras, desses locais. Porque a extrema-direita é muito boa, né, para ganhar eleição, são extremamente bons como agitadores políticos, mas eles não têm se mostrado efetivamente como bons gestores. Haja vista, por exemplo, haja vista, por exemplo, o caso do presidente Bolsonaro, né, que não teve um bom desempenho. Não, a direita, sim, a direita tradicional, o PP, né, os partidos de centro administram bem, o próprio setores do PL não radicalizados, né, a gente pode encontrar pessoas que têm experiência de gestão positiva. Mas os setores mais radicalizados, normalmente, como eles negam a ciência, e negam uma série de preceitos, é difícil fazer a gestão sem ciência, fazer a gestão sem um mínimo de objetividade. Então, se eu fosse o consultor da extrema-direita, eu diria que o grande desafio de vocês é mostrar o que vocês vieram, que é importante, os valores, etc. e tal, para mobilização. Mas as pessoas também precisam de entrega de alguma coisa, né? A população espera que as pessoas resolvam seus principais problemas, principalmente nós aqui, né, Daniela, no Sul.
do país que sofremos essa hecatombe aqui, com as enchentes do primeiro semestre, nós vamos ter prefeitos que de fato sejam gestores. Na minha cidade, de onde eu estou falando, de Novo Hamburgo, por exemplo, o candidato que ganhou é um candidato de direita, mas um candidato que se mostra muito aberto ao diálogo, chamando forças opositoras para conversar na cidade vizinha, que São Leopoldo também, o candidato, embora seja um candidato do PL, mas me parece, nos primeiros movimentos, ser um candidato bastante pragmático, trazendo as bancadas para conversar. Então, penso eu que esses setores da extrema, da direita, digamos assim, da extrema direita, devem estar atentos a esses movimentos, né? Porque é Uhum. importante fazer a gestão adequada. Até pensando ainda na questão nacional, se a gente pensar nessas eleições e para 2026, com certeza é preciso, se o PT, por exemplo, pensar numa possibilidade de reeleição, assim, é preciso que se dialogue com outras forças políticas, né? Que se amplie talvez essa aliança, como foi feito lá com a centro, com o centro, né? Com o Uhum. Gerardo Alckmin, que se amplie isso, né? Para conseguir fazer frente a esse crescimento da direita, É, né? exatamente, porque como a gente vive momentos de polarização política fortíssima, quem ganha, ganha por muito pouco. Então ele é obrigado necessariamente a conversar com o outro lado. Então a frente, o Lula vence as eleições por várias razões, mas uma delas porque ele faz uma frente ampla, enorme de partidos, não só da esquerda, mas da centro-esquerda e da centro-direita. Setores importantes, Inclusive, né? o próprio PSD, que a gente citou, Uhum. né, como com crescimento, está com o governo de São Paulo, mas está no governo federal, né? Exatamente, o Kassab, né, tá com um pé em cada canoa, né, o próprio Republicanos, né, então há vários partidos políticos que estão na base, aliás, o próprio governo usou isso como com uma retórica política, dizendo que a base do governo venceu as eleições, né, etc e tal, em vários municípios, né, mas de fato é uma base flutuante que ora pode estar com o governo, ora pode não estar, né, e também eu acho que um aspecto novo dessa questão para as eleições de 26 é que o aspecto econômico é importante, evidentemente, na ciência política isso é um consenso, né, de que a economia é um carro-chefe importante para eleger um presidente, o bem-estar é importante, mas o que a gente tem encontrado hoje na literatura é cada vez mais os elementos valorativos também passam a ser importantes, né, como nós temos uma polarização muito forte no país, é muito difícil o polo, que haja uma deserção, né, do polo petista para o polo bolsonarista ou do polo bolsonarista para o polo petista. Então, normalmente a gente vai disputar são os indecisos, e o grupo de indecisos hoje se reduziu muito. Então, o discurso de qualquer candidato para as eleições de 2026, quer seja pela esquerda ou pela direita, vai ter que ser um discurso que possa dialogar com esses setores, digamos assim, que podem definir uma eleição, né? Então, acho que cada vez mais, e o pleito de 26 também vai ser outro pleito, a exemplo do que ocorreu, vem ocorrendo desde 18, 22, cada vez mais apertado, né? E dependente desses setores, digamos assim, indecisos, né? Desses eleitores que não se identificam com os polos, porque os polos estão calcificados, né? Mas que podem determinar uma eleição, né? Eu acho que vai ser cada vez mais uma eleição mais delicada para se trabalhar ela. Quando a gente citou alguns partidos, e eu queria te perguntar em relação ao PSDB, como é que tu vês, né? Porque lá em São Paulo a gente vê que o PSDB não elegeu nenhum vereador, né? É um partido que Uhum, está se tornando muito pequeno, assim. uhum. E aí, como é que tu vês essa questão do PSDB em especial? Me parece que o PSDB, ele acabava representando, né, embora seja um partido social-democrata, a direita e sempre fez oposição ao PT, o PT e o PSDB, né? O que ocorre é que o PSDB vem minguando nos últimos tempos, né, em função de que era um partido que tem um grande serviços prestados ao país, né, quando as reformas que fez no país, do Estado, mas principalmente com o Plano Real, com a marca, mas o PSDB não conseguiu se renovar e não conseguiu se apresentar como uma direita. O bolsonarismo, no fundo, acaba capturando, digamos assim, roubando esses eleitores do PSDB que acabaram migrando para um candidato como o Bolsonaro, muito em função também
da Lava Jato, do processo de corrupção que o Partido dos Trabalhadores se envolveu, a própria prisão do presidente Lula. Isso foram fatores fundamentais, eu acho, também, para as pessoas se bandearem, digamos assim, para o bolsonarismo, porque viram nele um agente muito capaz de representá-los. Né? Isso ocorre com esse enfraquecimento, e é, de certa forma, o que o Pablo Marçal está fazendo agora com o próprio Bolsonaro. Né, que os setores bolsonaristas devem estar preocupados com isso, porque a gente poderia ter achado que o discurso do presidente Bolsonaro era bastante radical, mas o do Marçal foi muito mais radical e também capturou. Por muito pouco, o Marçal não passa para o segundo turno das eleições de São Paulo, né, acabando com a polaridade histórica que existe em São Paulo entre esquerda e direita. Então, o Marçal também captura esses setores mais radicalizados e antissistema, né, que são pessoas empobrecidas, sob o ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista dos seus valores. Também viram os seus valores se perderem, né? Estou pensando aqui como usar uma linguagem mais extremista, mas do macho alfa, do pai de família que perdeu o seu emprego, que vê uma mulher, a sua mulher, né, sendo a chefe de família, bancando, ele está desempregado, ele vê as populações, homens, mulheres, negras, LGBT, ocupando espaços que normalmente não eram ocupados e sendo tão valorizados enquanto ele, um homem branco, que era o chefe de família, que não é mais chefe de família, que não tem os mesmos valores, o mesmo status que ele tinha há um tempo atrás. Então, eu acho que esses fatores todos acabam contando, né, para esse processo, né, que nós estamos vendo no Brasil bastante conturbado aí, das eleições, né? Mas, digamos assim, uma das novidades que a gente poderia dizer para o pleito de 2026 é que a direita sai bastante rachada. Se o Pablo Marçal não for cassado, ele certamente será um candidato, um player, né, para 2026 muito forte, aí, com Bolsonaro não, porque está fora, né, do pleito, tá, né, até 2030, mas sobretudo para algum membro da família Bolsonaro, como a própria Michelle, a mulher do Bolsonaro, o próprio governador do estado de São Paulo, né, o Tarcísio, né, Isso. enfim, né, tem o Caiado. Na verdade, se nós pensarmos a direita tem um leque de candidatos, de opções muito interessantes, né, com potencialidade, com potencial de voto significativo. E a esquerda, ao contrário. Né? Se a gente A olhar, esquerda não tem essa tem. renovação, né? Agora a tentativa com Boulos, mas a gente não tem muitas figuras. O Haddad, Exatamente. Boulos. Né? Tu terias lá, por exemplo, a própria Tabata, que tenta sair para uma centro-direita, um centro, né? Mas é muito difícil, né? O Lula, na verdade, o PT é um partido hegemônico, e o próprio Lula também é um sujeito que, por suas características pessoais, é tipo um caudilho como o Brizola, né? Ele não deixa as lideranças se criarem perto dele. Né? Quer dizer, ele, na verdade, se consolidou como uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores, mas não construiu, digamos assim, sucessores para ele, né? Ele nunca fez esse trabalho propriamente.